Boa noite, bom queridos alunos. Hoje nós vamos então discutir um pouco, no primeiro momento, o roteiro que eu mandei para vocês das nossas atividades, né? Então, basicamente, nós vamos discutir as etapas da atividade da noite, né? Começando pelo primeiro momento, né? Que é uma breve revisão do tema que nós já discutimos em aula, né, para a gente fazer uma trajetória, né, para quem está perdido, poder se localizar novamente, né? Entender esse sentido, nós vamos trabalhar com qual ferramenta? O mapa conceitual, aquele que nós já discutimos em sala de aula, que vocês têm lá, todo coloridinho, né? Que tem a parte sobre educação ali em cima, e depois começa ali com organização do quadro social de cooperativas, né? E seria então estratégias para a gestão de cooperativas. Naquele quadro ali, ele remete a estratégias de gestão de cooperativas, tá? Que estratégias, né? A primeira estratégia para o público interno, né? Então a gente vai chamar estratégias de projeção da cooperativa para o público interno, que é a organização do quadro social de cooperativas, certo? Ali nós olhamos objetivos, resultados, 2 estudos de caso, as possibilidades que a organização do quadro social de cooperativas possibilita para aumentar a fidelização do associado, aumentar o vínculo com a cooperativa, o sentido de pertencimento, né, do associado com a cooperativa, aproximar os interesses do associado com os interesses da cooperativa, certo? Criar o que a gente vai chamar de sinergia entre os dois. Porque, como a gente comentou anteriormente, no conceito de organização do quadro social de cooperativas, nós vamos ver a seguinte justificativa: aproximar os objetivos sociais e econômicos da cooperativa dos objetivos sociais e econômicos do associado. E como é que eu faço isso? Bem, ampliando as relações de parceria com o associado, fazendo um bom diagnóstico, que nós olhamos lá nos 2 estudos de caso, e para isso possibilitar, a partir desse diagnóstico, algumas estratégias, como por exemplo a nucleação, organização de comitês, né, para fortalecer a relação com o associado, aumentar os canais de comunicação, possibilitar o surgimento de lideranças, fomentar cultura cooperativista interna para a organização e fomentar a cultura cooperativista externa da organização, certo? Quando a gente fala na cultura cooperativista externa, nós vamos falar de uma outra estratégia, que nós também já discutimos em aula, foi na aula passada, que é a intercooperação. Essa estratégia é uma estratégia então, de projeção externa, para o público externo da cooperativa. Uma vez fortalecida a cultura interna, esse fortalecimento da cultura externa da cooperativa. Então, a intercooperação, nós discutimos em sala de aula, como uma das estratégias daquele mapa conceitual, para a projeção externa da cooperativa. Então, fortalecer as relações com outras cooperativas, a gente viu os desafios, as possibilidades disso, vimos alguns estudos de caso, né, discutimos as múltiplas possibilidades que essa estratégia possibilita para as cooperativas. Neste sentido, nós vamos fechar essa etapa da intercooperação olhando um quadro, melhor, 2 quadros da tese de doutorado do professor Medina. O professor Medina já participou com nós em encontros anteriores e participou essa nossa semana acadêmica também, né? Então, nós vamos olhar o quadro do professor Medina, que é a parte de atividades ali, né? Na página 123 e 144. Vamos só olhar aqueles 2 estudos de caso, que são fatores que potencializam a intercooperação e fatores que restringem a intercooperação. Também neste mesmo módulo, nós vamos discutir um pouco para quem fez, para quem se interessou em fazer exclusivamente. Quem não tem interesse não precisa fazer, tá, gente? É somente para os que têm interesse em fazer, em aprender, né, a ideia do nosso glossário explicativo. Né? Então, para os colegas interessados em fazer o glossário explicativo, entender um pouco melhor a disciplina, né, e seguir a metodologia que está discutindo, somente o glossário explicativo, então, para a gente poder discutir brevemente quem fez, o que fez, quais são os conceitos que identificou, como que referenciam essa etapa da disciplina, ok? Então, daqui a pouco vamos para o segundo vídeo.